Quarta-feira, 23 de março de 2016. Seja bem-vindo, está começando o canal de notícias aqui pela UPF TV. Fique com a gente, olha só o que nós preparamos para esta edição. Como ficou a restauração do prédio que foi a intendência de Passo Fundo e que hoje abriga os museus da cidade? Quais as vantagens e também os riscos para as mulheres que engravidam depois dos 40? O encontro entre o escritor Tabajara Ruas com estudantes da rede pública de Passo Fundo. E ainda nesta edição, essa iniciativa que aproxima escritores e leitores de Passo Fundo está completando 10 anos. Para falar sobre o projeto Livro do Mês, nós vamos receber a professora Tânia Reze. Então continue conosco porque você já viu, né? Aqui encontra mais conteúdo. Depois de 3 meses fechado para reformas, um dos espaços culturais mais importantes de Passo Fundo, o Museu de Artes Visuais Ruth Schneider e o Museu Histórico Regional reabrem para visitação. O prédio que foi construído no início do século passado e já foi intendência de Passo Fundo, o que hoje chamamos de prefeitura, atualmente é o Museu de Artes Visuais Ruth Schneider e Museu Histórico Regional. O local agora ganha novas cores, contornos e iluminação para reabrir as portas depois de 3 meses fechado para reformas. Prédio já que tem em torno de 100 anos e que necessitava de várias intervenções. Nós fizemos uma primeira etapa, que é uma etapa externa, onde nós vedamos o prédio à entrada de qualquer tipo de água e umidade. Foram substituídas argamassas, reboco, foi feita pintura externa, recuperação de todas as esquadrias e também recuperação dos telhados, calhas e vedações. O prédio também deve passar por melhorias na parte interna, mas ainda não tem previsão para o início das obras. Bom, nós agora concluindo essa primeira fase, estamos trabalhando com outros projetos internos. Com certeza nós faremos reformas parciais, né, devido até o tamanho do prédio e aos custos dessas reformas. Nós temos a questão da prevenção de incêndio, a parte elétrica, que é o que nós estamos trabalhando nesse momento em termos de projetos. E destacar que, claro, o prédio é ocupado pelos museus, é frequentado, então nós temos também que ter um cuidado para que ele não fique fechado por muito tempo, para que não se perca essa relação com a comunidade. O Museu Histórico Regional existe desde 1977. Já o Museu de Artes Visuais Ruth Schneider foi criado em 1996 para reunir a arte gaúcha contemporânea e incentivar a consciência crítica e estética da comunidade. Para a reabertura do Museu de Artes Visuais Ruth Schneider, foram preparadas 3 exposições. 3 espaços de exposições, mas na verdade são 2 exposições, que é a palavra ingrediente, uma receita para a arte cotidiana hoje, que é da Márcia Braga. Então essa exposição é a que está nesse espaço que vocês estão vendo, e ela trata, na verdade, dessa leitura da arte com relação ao cotidiano das pessoas. A outra exposição, então, ela se chama A Diversidade do Feminino, e ela tem uma parte de acervo do museu e tem uma parte de uma pessoa convidada, que é a Daniele Stewart, né, são as aquarelas dessa sala inicial aqui. E todas essas 2 exposições, elas têm a ver com a comemoração do mês da mulher, que é o mês de março, né? Já no Museu Histórico Regional, que fica no primeiro andar do prédio, foi montada a exposição Vestígios Arqueológicos, sobre as expedições arqueológicas realizadas na região, em 1970, pela UPF. Habitações subterrâneas indígenas foram recriadas no espaço.
A exposição Câmara Júnior 56 anos formando lideranças está no Museu Olívio Otto em Carazinho. A mostra apresenta momentos decisivos da história da Câmara Júnior. A comunidade vai poder conferir fotos, documentos, cartazes, troféus e também canecos de chopp que ilustraram os eventos feitos ao longo aí dos 56 anos de existência. A mostra segue até o dia 13 de maio, na sala de exposições temporárias do Museu de Carazinho. Em comemoração à Semana Mundial da Água, a Faculdade de Educação da UPF recebe uma exposição sobre o Rio Jacuí. O trabalho faz parte dessa agenda coletiva da Semana Mundial da Água. As obras são resultados dos projetos de educação ambiental desenvolvidos pelo Centro de Ciências e Tecnologias Ambientais e também pelo Comitê do Alto Jacuí. A exposição também acontece no campus da UPF em Carazinho. É tarde para saber. Esta é a obra do projeto Livro do Mês de Março, em Passo Fundo, produzida há 40 anos pelo escritor gaúcho Josué Guimarães. O livro é um romance juvenil nos anos de chumbo da ditadura militar. Quem conversou com os estudantes hoje pela manhã sobre essa obra de Josué foi o também escritor e cineasta Tabajara Ruas. Tabajara Ruas é escritor e cineasta. Produziu e dirigiu o filme Neto Perde Sua Alma e trabalha atualmente em mais uma produção, Gomercindo, que trata do líder federalista morto em combate em 1894 nos Campos de Soledade durante a Revolução Federalista. E Tabajara está aqui para falar de outro confronto, dos anos de chumbo da ditadura militar e o quanto estes anos foram opressores, principalmente para os jovens do Brasil, que tinham que enfrentar a repressão, a censura e o autoritarismo. Pelos campos a fome, em grandes plantações, pelas ruas marchando, indecisos cordões, ainda fazem da flor seu mais forte refrão e acreditam nas flores vencendo canhão. Sim, há uma enorme coincidência, só que quando o Josué escreveu a obra dele, principalmente o livro que eu vou comentar, era em plena ditadura. E agora não, nós estamos em plena liberdade democrática, num momento de crise política, porém há muita gente acenando com a possibilidade da volta de uma ditadura militar, o que é constrangedor, uma coisa que é totalmente fora da realidade do nosso tempo, né? Eu acho que você tem que resolver as coisas, seja o que for que seja resolvido, que seja dentro da legalidade. Com o auditório do Teatro do Sesc lotado por alunos do ensino fundamental e também do ensino médio da rede pública, Tabajara Ruas conversou com os estudantes sobre o quinto romance do jornalista e escritor gaúcho Josué Guimarães. A obra, escrita em 1976, completa 40 anos e 4 décadas depois volta a ser atual. Eu gosto de conversar com os jovens, de trocar ideias, né? E eu vou falar de um livro que é um livro sobre jovens, né? É um livro sobre jovens num momento de grande crise, né? Existencial e política, e vamos ver como é que eles reagem. Josué Guimarães é lembrado no dia de hoje pelos 30 anos de morte. Ele faleceu em 23 de março de 1986, aos 65 anos de idade. Se você ficou curioso, interessado pelas obras de Josué, além do livro É Tarde para Saber, ele também produziu A Ferro e Fogo, Tambores Silenciosos, Camilo Mortágua, Garibaldi e Manuela, uma história de amor, dentre outras obras. E esses encontros para aproximar leitores e escritores, como esse que a gente acabou de acompanhar aí na reportagem, estão completando 10 anos. O projeto Livro do Mês foi criado para consolidar o processo de formação de leitores que começou há 34 anos com as jornadas literárias. O Livro do Mês também faz parte da movimentação cultural permanente
permanente Passo Fundo, capital nacional da literatura. A gente recebe hoje no canal de notícias a coordenadora do projeto Livro do Mês, professora, doutora Tânia Rezin. Seja bem-vinda ao PFTV. Professora Tânia, em meio a tantas dificuldades e tantas notícias difíceis que a gente vem acompanhando no país, um projeto de leitura como esse completa agora 10 anos. Há que se comemorar. Sem dúvida. Não fossem as editoras nos apoiar, nós não teríamos aqui a presença nesses 10 anos de 67 escritores, mais um livro do Josué Guimarães, que foi feita uma homenagem em memória. Agora, por exemplo, É Tarde para Saber, é uma promoção da LPM Editores. É preciso dizer, vem de algum lugar isso, não é? Então, nós ficamos muito felizes porque todos os projetos de leitura que foram desenvolvidos aqui foram projetos permanentes, não foram ações eventuais, né? Então, nós ficamos felizes porque as escolas estão, de novo, cada vez mais entusiasmadas com a possibilidade de ler um livro, discutir um livro, participar de uma prática leitora e falar com o autor. Então, esse entusiasmo é magnífico, né? E nos dá esperança, num Brasil sem esperança. Nos enche de alegria no sentido de continuar o trabalho. Como disse o Tabajara Ruas, ontem, o projeto Livro do Mês é mais uma trincheira que realmente causa medo nos dirigentes das instituições, do governo, porque ele mexe com leitura, ele mexe com ideias e ele mexe com criticidade. E isso causa medo. Há uma frase muito comum, inclusive muito usada agora nas redes sociais, que a educação é a principal e a melhor, a única arma que se deve ter. Sem dúvida. Não é mesmo, professora Tânia? Educação sintonizada com cultura. Com certeza. Agora, nesses 10 anos, o que se pode perceber com relação à formação dos leitores a partir do momento que todo mês o livro é também oferecido o acesso a ele nas escolas municipais de Passo Fundo? A participação da Prefeitura Municipal é fundamental. Há uma autorização por parte do prefeito para a Secretaria Municipal de Educação que adquira mensalmente 250 exemplares de livros. Além dos livros que são adquiridos pelos alunos, pelos estudantes, não é, da universidade e também pelas escolas estaduais e algumas particulares. A permanência da metodologia, ler antes, ter acesso antes, isso é fundamental. Cria curiosidades. E a outra etapa da metodologia, desenvolver uma prática leitora que tem sido feita pelos integrantes do Mundo da Leitura, aqui no campus da universidade, e pela professora Maria Augusta D'Arienzo nas escolas municipais e escolas estaduais especialmente. Então, isso mobiliza. E o que nós temos que fazer, então? É dinamizar acervos e ter parcerias. O SESC tem sido fundamental, oferecendo o seu espaço, o seu teatro, para que os encontros com as escolas sejam feitos lá naquele ambiente agradável, não é? Acessível e também, assim, de acordo com a situação. Porque para trabalhar sobre leitura, trabalhar sobre literatura, nós temos que estar em arquibancadas, em cadeiras desconfortáveis, né? Todos nós, os leitores, merecemos ter esse momento, né, de diálogo e num lugar tão agradável, tão aprazível como é o SESC, o Teatro SESC Passo Fundo. 10 anos atrás, o primeiro livro proposto para a leitura foi de Josué Guimarães. Agora, em uma data muito importante, são 30 anos, no dia de hoje, não é, professora Tânia, da morte do Josué. Ele teve uma participação intensa com relação a tudo que aconteceu em Passo Fundo, principalmente no início. Exatamente, foi a pessoa que ouviu a minha proposta de fazer um evento com a presença de autores, mas antes, lendo as obras, acreditou na proposta, deu seu aval e foi atrás dos escritores, comprometendo-os a vir. Então, a presença de Josué sempre foi uma constante na nossa cidade
e nos movimentos de formação de eleitores aqui desenvolvidos. Uma presença até mesmo nesses últimos 30 anos. Sem dúvida, porque nós não teríamos dado continuação e as pessoas não se dão conta de que Passo Fundo, como capital nacional da literatura, ela tem todo um potencial que vai resultar, se nós quisermos, em produtos financeiros, né? E que as pessoas não se dão conta de que cultura gera turismo. Turismo é indústria sem chaminé. Turismo gera dividendos. Bom, durante essa semana, amanhã e no feriado de sexta-feira, nós vamos ouvir escritores, pesquisadores que conviveram ou estudam a obra de Josué, como é o caso do Pedro Brum, que a gente conversa amanhã, e a Maria da Glória Bordini, que conviveu com ele, era amiga pessoal dele. Histórias muito importantes vêm por aí, professora Tânia. Com certeza, e o fato de a gente ter conhecido e convivido com o Josué, as pessoas não imaginam a simpatia, não é? O talento para contar uma história, a generosidade, sempre rodeado de pessoas dos mais diferentes níveis sociais, e com uma mulher como a Nídia, né, estimulando toda a ação cultural. Foi um tempo de maravilhas e que resultaram em toda essa movimentação que temos até hoje. Professora Tânia, obrigada pelas informações, o tempo passa voando aqui, um bom feriado já, um bom feriadão, boa Páscoa. Muito obrigada. E obrigada por estar divulgando, não é, essas ações que formam cidadãos críticos, e o de que nós mais precisamos hoje no Brasil é de cidadãos críticos. Tem mais essa semana aqui. Obrigada, viu, professora Tânia? Depois do intervalo, quais as vantagens e os riscos para as mulheres que engravidam depois dos 40? A gente fala depois do intervalo. Já voltamos.